De tudo um pouco. Um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Antroposofia. Só para você entender esse nome. Conta pra mim. Antropo é homem. Sim. Sofia, sabedoria. Então, a sabedoria intrínseca no ser humano. Uau. É olhar para o ser humano. Sim. Como um ser que tem uma cabeça, um tronco e um abdômen que são completamente opostos no seu funcionamento e abarcam outros níveis de ser humano. Gente, eu não conhecia. É uma especialização? O que seria isso? Sim, é uma especialidade médica. Ela nasceu na Alemanha, no começo do século passado, e busca a medicina através do conhecimento do próprio ser humano. Sim. O que acontece, Carol? Hoje, na Faculdade de Medicina, e eu sou médica há quase 20 anos. Você começou com 10 anos de idade? Não, eu comecei com 18, me formei em 98, então faz as contas aí. Vai, não, tá muito bem, vai. Então, o que acontece com o método científico, a medicina hoje, que é maravilhoso o método científico, mas a medicina perdeu o que tem além do material no ser humano. Então, hoje a gente trata pulmão, coração, órgãos, mas e o que permeia esse órgão? O que é a sua individualidade, Carol? O que é a minha individualidade? E isso, infelizmente, se perdeu na medicina. Sim. E quando eu formei, lá muito atrás, não vamos fazer mais contas, por favor, isso me angustiava, porque eu tive uma educação, e agradeço a minha mãe e aos meus pais por isso, muito voltada para o autodesenvolvimento, para o desenvolvimento do ser humano, que é isso que permeia o corpo. A gente é muito mais que pulmão, coração, concorda? Sim, sim. E aí, no meu processo dentro da medicina, eu vim buscando isso. O que eu podia agregar ao conhecimento todo acadêmico, que valorizasse, que ajudasse o ser humano nesse outro âmbito, mas do ponto de vista sempre da medicina, não deixando de ser médica. E aí eu encontrei a medicina ampliada pela antroposofia. O que acontece? Eu fiz cardiologia antes. E quando aqui em Belo Horizonte, no hospital que eu trabalhava, eu via um paciente chegando infartando, a impressão que eu tinha, e os procedimentos são maravilhosos, eu quero ressaltar isso, a medicina, a cardiologia é uma especialidade maravilhosa, mas eu olhava para o paciente que estava chegando e a sensação que eu tinha é como se a gente estivesse numa sala inundada de água, uma torneira aberta e nós ali como cardiologistas, a gente estava enxugando aquela sala com pano e torcendo o pano, mas ninguém fechava a torneira, entende? Então hoje o que eu faço com a medicina antroposófica... A diferença da eficiência e da eficácia. Exatamente. Então assim, eu me encontrei, eu vejo que é a minha missão no mundo. Que interessante. E aí, vamos falar então aqui sobre as características. Normalmente o primeiro filho é o soberano, o tradicional. Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Vamos lá, desculpa. Pensa que nós temos uma cabeça, um tórax e um abdômen. Sim. Por que eu quero salientar isso? Porque nada do que nós fazemos dentro da medicina ampliada pela antroposofia sai do corpo humano. Eu não estou inventando nada e não quero que ninguém acredite em mim, mas que raciocine. A sua cabeça, para pensar, tem que ser fria, certo? Cabeça quente a gente não pensa, não é assim? É um problema, E o abdômen tem que ser quente. Eu não sei se você sabe, mas o nosso fígado pode chegar a medir 40 graus. Então, olha só, a gente tem uma polaridade dentro do nosso próprio corpo. Um lugar que tem que ser frio e um lugar que tem que ser quente, certo? O que isso tem a ver com os filhos? Você vai entender. Frio ligado ao passado. Você só pensa porque você tem pensamentos e raciocínios anteriores, certo? Então, a nossa cabeça, ela está ligada ao passado. Ela é fria e tem que ser, entre aspas, quase morta. Tanto é que se faltar um pouquinho de sangue, morre um tantão de célula ali. O abdômen é quente, você nunca sabe, e é inconsciente, a cabeça é consciente. Certo? O abdômen é inconsciente. Ele está ali sempre, as células se renovando constantemente, o calor. O que o primeiro filho tem a ver com a cabeça? O primeiro filho é esse que é ligado ao passado, às tradições familiares. Não é à toa que um primeiro filho se sente na falta dos pais, se sente responsável pela família.
Muitas vezes eles se magoam se não são consultados se algo acontece. Muitas vezes também são os que brigam por herança, porque se acham num direito maior. Mas se acham... Também são mais cobrados? São os mais cobrados. Mas também são os que recebem o novo sempre, né? Sim. Porque é o primeiro filho. O primeiro filho, então tudo... É o príncipe da casa. Também pode ser um super protegido também, né? Pode, mas ele arca com um peso que a gente desvaloriza. Por quê? Porque imagina você ser o alvo, vamos dizer assim, de todas as expectativas dos seus pais. De ter que corresponder a estas expectativas. Então é um filho que consegue olhar a tradição familiar. E isso não é nada explícito, isso fica implícito ali, né? Então é um filho que honra, que tenta honrar pai e mãe, que tenta honrar a tradição familiar e carrega esse peso. É como se ele fosse construindo para os irmãos e para a família uma ponte onde os outros vão passar. E ele pode ser o elo de ligação entre os irmãos e os pais, ou ele pode ser uma barreira. E aí, assim, e a família que tem mais de 3 filhos? O 4º filho volta a repetir o papel do primeiro, o 5º do segundo, às vezes mais amenizado, porque já tiveram esses antes. Mas então é esse filho que, vamos dizer, está mais ligado à cabeça nesse sentido, passado, tradição. Vamos passar para o oposto. O oposto é o 3º filho. Sim. 3º filho... O irracional inovador. Isso. Se um está ligado ao passado, o oposto, aí a gente volta para o nosso corpo físico. O oposto está ligado... Seria o 3º filho ou o último filho? O caçula? O 3º filho. Porque às vezes pode ser 2, né? O 3º filho. O 3º. 3º. Ok. Então, é porque se tiver o 4º, ele vai ocupar o papel de novo do primeiro, 5º do segundo, 6º, certo? Então, o 3º filho, polar ao movimento cabeça, vamos dizer assim, ele é inovador por quê? Pensa no seu abdômen. Ele é quente, ele é altamente reprodutivo, assim, vivo, mas é um 3º filho que olha para esse primeiro, e a gente vai falar do segundo, olha para esses dois, essa dupla, primeiro e segundo filho. Para ser algo diferente? E ele olha mais de fora, ele consegue perceber a família um pouco mais afastado. É igual quando você olha o problema dos outros, de fora, fala assim, não, é muito mais fácil, faça isso. Às vezes a gente fala assim, porque... Ela fala, nossa, eu não sabia a solução, até porque a gente está de fora, a gente enxerga diferente. Exatamente, só que isso tudo, vamos lembrar que não é nada explícito, está sendo explícito aqui, nós estamos conversando. Sim. Mas numa dinâmica familiar... É natural. Isso não é explícito. Então, o 3º filho, ele consegue olhar isso de fora. Mas muitas vezes ele não consegue lidar com isso. Então ele pode olhar essa estrutura familiar, ele percebe tudo que está acontecendo ali. E ele pode ser o inovador. Sim. Sim, de olhar e falar assim, vamos dizer, gente, percebi tudo, essa casa aqui, tô vendo como que funciona, mas vamos abrir as janelas, deixar o ar novo entrar, o ar puro? Pode ser isso, mas ele pode também carregar a dor da família. Então, são filhos que podem também se ressentir muito da dinâmica familiar. E eles podem também se sentir fora da dinâmica. Por quê? Existem ali 2 polaridades, pai e mãe, primeiro e segundo filho, e ele. O que eu estou fazendo aqui? Tem alguém me enxergando? Muitas vezes eles carregam uma tristeza assim de... Eu não sou muito visto nessa família. E é interessante, Carol, porque eu tenho um ciclo de palestras que eu vou falando, vou ensinando especialmente a pais olhar para os filhos. E quando eu falo desse tema é muito interessante, porque os 3º filhos que estão na plateia, às vezes começam a concordar, porque eles se veem nesse papel. Ele se sente um peixe fora d'água, dependendo, quando ele não sabe lidar? Muitas vezes. Porque ele olha ali e vê algo diferente, né? Exatamente. Não se adequa? Exatamente. Muitas vezes se sente. E é isso. Se a pessoa tem esse conhecimento, essa consciência, ela fala, o que eu vou fazer com esse meu papel?
Até onde eu vou carregar? Não, eu sou realmente sofrido dessa forma? Ou, não, eu posso fazer diferente? Pode ser diferente. Eu entendo a estrutura de pai e mãe, entendo a estrutura dos meus irmãos, mas eu posso fazer diferente. Eu posso ser um inovador que traz um ar novo para essa família? Posso. E sem ressentimento. Assim como o primeiro filho pode olhar para o seu papel e dizer assim, eu realmente sou responsável, vamos dizer, primeiro filho de 40 anos nas costas. Eu sou realmente responsável pelo meu segundo irmão, pelo meu terceiro. Eu sou realmente responsável por manter essa estrutura familiar, já que meu irmão tem outras escolhas. Porque às vezes pode ser um peso, né, para esse primeiro filho. Exatamente. E aí quando tem os irmãos e ele não tem aquela estrutura até para liderar os outros, porque uma coisa ele viu, outra coisa ele ter. Exatamente. Às vezes ele não foi construído no processo. Exatamente. Para aquilo, para aquele papel que seria o dele. E pode ser uma luta. Ele pode se sentir muito incapaz e se frustrar demais, não é, doutora? Exatamente. E por isso eu gosto de ensinar pais, porque aí entra o valor da educação. Eu tenho 3 filhos, Carol, e eu venho testado tudo isso que eu estou dizendo a você. Na prática. Meu filho mais velho vai fazer 16 anos, eu tenho um de 11 e uma de 9. Sim. Então, eu sabendo de tudo isso, como eu vou lidar com meu filho mais velho? Como que eu vou amenizar? O peso, né? Exatamente. Como eu vou fazer para a minha terceira filha não se sentir tô fora da família, carregar, que ela não sinta que ela precisa ver a dor do outro, né? Como que eu vou lidar? E aí, Carol, e o segundo filho? Isso, o artista, o sedutor. Isso. Olha só, o primeiro filho, o príncipe, chegou na casa com tudo novo, né? Soberano. Soberano, mandando ali. Muitas vezes o primeiro neto, o primeiro sobrinho. E chega o segundo filho. Chega o segundo filho e fala assim, caramba, e aí? Esse lugar já tem dono. Então, naturalmente, ele vai lutar por ocupar o seu espaço. E aí, essa dinâmica de primeiro e segundo filho. Eu preciso lutar pelo meu espaço, que já tem dono. Então, se o primeiro filho é muito organizadinho, o segundo vai tender a ser o bagunceiro. Se o primeiro é retraído, o outro vai ser extrovertido e vice-versa. Por quê? Porque ele precisa chamar a atenção, ele precisa lutar pelo seu espaço. Na verdade, ele está gritando? Em algumas famílias chega a gritar, mas se a gente tem esse conhecimento... De uma maneira inconsciente? Inconsciente. Os problemas muitas vezes existem porque fica tudo ali subliminar, em mensagens subliminares. Sim. A gente não traz para a consciência, porque quando nós pais podemos trazer isso para a consciência, ameniza tudo. Então, esse segundo filho não precisa ser este sedutor nesse sentido de preciso fazer algo para chamar a atenção. Então, ele é sedutor nesse sentido. Pode ser o mais birrento, pode ser, inclusive, o que mais adoece. Por quê? Eu preciso chamar a atenção. Né? Eu preciso ocupar o meu espaço. E aí fica essa dinâmica entre primeiro e segundo filho. Hoje em dia a gente tem muito, doutora. Hoje as pessoas não estão tendo tantos filhos. Sim. Né? Acaba que o segundo é a rapa do tacho. Sim. Vem o segundo e aí ele acaba... Tem alguma característica que liga ao último filho do casal também? Ou não? Não, mas tem a característica do primeiro e quando o primeiro é filho único. Do segundo, não, o último não, mas o primeiro... Porque às vezes tem uma paixonite com aquele menino, às vezes ele é o mais... Todo mundo puxa saco dele. Por quê? Porque ele é o sedutor, né? Ele precisa ocupar um espaço que já tinha dono. Então, esse segundo filho vai ser sempre um sedutor, de alguma forma. Ou seduz pela birra, pela simpatia, pela doença. Algo ele vai fazer para chamar a atenção dos pais. Agora, o primeiro filho, sendo o filho único, já existe uma grande diferença. Imagina ter toda essa carga do primeiro filho e ainda ser único. Imagina. É muita coisa. É muita coisa. Então, eu costumo dizer o seguinte... Não tem nem com quem dividir. Exatamente. Não tem com quem dividir. Imagine esse filho único tendo que ser portador de algo. Então, eu não falei do primeiro filho, mas eles querem fazer sempre algo relevante na vida.
Eu preciso demonstrar meu valor. E o filho único, isso fica muito mais acentuado. Além do que, isso que eu estou dizendo é um treinamento social, um treinamento de convivência dentro de casa. Sendo o filho único, ele não tem esse treinamento em casa. É verdade. Eu vou aproveitar, vamos chamar então, tem um depoimento de mães. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.